Louvado seja o Senhor por esse presente que o Senhor está nos dando nessa noite. Queria que você, por favor, pegasse a sua Bíblia agora e abrisse em Tiago, carta de Tiago, capítulo 4. Gostaria que você ficasse de pé, por favor, para nós lermos o texto dessa noite, que é versos 13 até o verso 17. Encontrou? Deixa aberto aí, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós somos gratos pelo que temos recebido do Senhor até esse momento. Ó Deus, obrigado por nos lembrar que somos filhos amados do Senhor. Deus, em nome de Jesus, como teus filhos, nós esperamos receber o alimento nessa hora. Queremos, Deus, ser tocados e transformados pelo teu poder, pela tua palavra. Peço que cada pessoa aqui nesse lugar seja alcançada pelo teu evangelho, e sejamos transformados, ó Deus, para a glória de ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto, irmãos, a partir do verso 13. Está escrito assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Pode se assentar, por favor? Vamos a arte e a filosofia são interessantes, elas às vezes levantam perguntas muito boas, eu gosto às vezes eu ouço músicas e percebo que tem ali uma pergunta, uma dúvida, uma indagação assim, muito sincera, muito verdadeira. Às vezes leio algum filósofo e vejo que as perguntas que ele faz, os questionamentos que ele coloca, são questionamentos válidos, verdadeiros. O problema é quando eles resolvem responder. Aí, geralmente a resposta não é boa. Porque respondem de si mesmos. Porque respondem com aquilo que eles não têm. Não tem. Eu estava me lembrando, quando preparava essa pregação, me lembrando de uma música antiga, muito conhecida, pelo menos dos mais velhos, uma música do Gonzaguinha, que o que é, você lembra dessa música? Ela é assim, ó, só um trecho pelo menos, quase toda ela, mas um trecho aqui. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida do coração, ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo, que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois a amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz,
cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. E a música é bonita, a letra é bonita. Não fala a verdade. Ela traz muitas indagações, ela não tem resposta, ela sai perguntando, o que é a vida? E aí ele diz assim, eu vou ficar com essa resposta aqui, porque ninguém tem a resposta mesmo, fico com essa, cada um tem a sua, e a gente vai vivendo, e vive como dá, e a gente vai descobrindo aí, e vive aprendendo o que é a vida, e ninguém sabe o que é a vida, é mais ou menos o que ele está dizendo, e vamos vivendo, pelo menos a gente não quer morrer, ainda que ele diga que há quem diga, né? A mulher ali ela disse que é melhor morrer, porque ela não se sente amada. Então, o que é a vida? Irmãos, o texto que nós lemos tem essa pergunta, você notou? O texto que nós lemos aqui diz assim, que é a vida? Nós estamos estudando aqui, pregando cada versículo desse livro de Tiago. É uma carta que foi escrita com pelo menos 2 objetivos muito importantes. O primeiro é consolo para os que sofrem. E nada melhor do que a verdade para consolar os que sofrem. Não é essa coisa de mentir sobre o futuro, não. Ela diz, por exemplo, que o sofrimento, ele não é, calma aí que vai passar. Não, fala, não, o sofrimento, ele vem de Deus. Ousado, né? E ele disse, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, a perseverança deve ter ação completa, e ele vai dizendo que você deve achar que o problema não está nas provações. Não são as provações, elas não são um problema, aliás, elas vêm de Deus, e elas têm objetivo. Deus envia as provações, as tentações não. As tentações são quando nós, ao passar pelas provações, queremos pegar um atalho, um caminho que não é posto por Deus. Esse é um dos objetivos da carta, consolar, dizendo, segura aí, porque Deus está no controle, Ele é quem está agindo. Um outro motivo, uma outra razão dessa carta ser escrita, é para chamar os crentes ao amadurecimento. Está dizendo, amadureçam. O tempo todo ela fala de amadurecimento. Sabe por que nós precisamos amadurecer, irmãos? Porque só o cristão maduro é que consegue entender a vida. A Bíblia diz que o homem espiritual, e isso está escrito lá em 2 Coríntios 2, 15, 16, diz assim, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Julga todas as coisas no sentido de, ele entende todas as coisas, e ele não é, muitas vezes, compreendido por ninguém. O homem espiritual, ele tem essa capacidade, pois quem conheceu, a pergunta que vem aqui, também lá em 2 Coríntios 2, né, no 15 e 16, quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você entendeu o que ele disse aqui? Ele disse assim que quem é espiritual, quem é maduro na fé, quem primeiro nasceu de novo, não é? Porque a Bíblia diz que é preciso nascer não somente da carne, como todos nós já nascemos, mas nascer do Espírito, que é quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse novo nascimento dá a você uma capacidade de entender a vida. E aí quando a gente vem com a pergunta do Gonzaguinha, e aí quando a gente vem com a pergunta do que é a vida, nós temos condição de entender o que é a vida. Sabe por quê? Porque aqui está dizendo que aquele que nasceu do Espírito, ele tem a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo, irmão? É você ter a mente de Deus. É você conseguir compreender a vida a partir do Criador da vida. Portanto, a gente pode continuar nessa conversa, porque tem resposta para a pergunta o que é a vida. Tem resposta. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Você entende a vida? A sua vida tem propósito? Você sabe qual é? Ou você está aí fazendo planos
que são sempre planos frustrados. Nós falamos na semana passada sobre planos frustrados, no texto aqui, de cima. Capítulo 4, a partir do verso 1, que dizia: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E assim, lendo esse texto, nós conversamos sobre essa bagunça que é a vida, das pessoas que acham que o objetivo da vida é o prazer, que tem um estilo de vida que a gente chama de hedonista, ou seja, a busca pelo prazer, ou seja, se der prazer, é isso que eu devo fazer, esse é o alvo da vida, eu devo fazer o que eu quiser, o que dá prazer, se me dá prazer, eu vou lançar a mão, se eu posso alcançar, se está ao meu alcance, vou ter esse prazer. Por quê? Porque afinal de contas a vida é ter prazer, essa é a ideia, e a vida de quem pensa assim, até mesmo de pessoas que são convertidas, mas que ainda não mudaram a sua maneira de pensar, continuam pensando da mesma maneira de antes de ter um encontro com o Senhor Jesus, porque a Bíblia foi escrita para crentes, e essas pessoas que vivem essa confusão que está denunciada aqui no capítulo 4, no começo, que deseja, faz de tudo para dar certo, está lutando aí, arrancando os cabelos, batalhando de verdade, e até orando, pedindo a bênção de Deus, e ele está dizendo assim, mas pede a Deus e não consegue. Por quê? Porque tem os objetivos errados, porque está pedindo a Deus só para satisfazer as suas vontades, é aquela pessoa que faz os planos e depois pede a bênção de Deus, não procura saber qual a vontade do Senhor, e procura sim que Deus seja assim, o gênio da lâmpada. Se você esfregar Deus direitinho, Ele vai fazer o que você quiser. Tantas orações, tantos jejuns, tantos isso, tantos aquilo. Quem sabe se a gente esfrega bastante, aí Deus vai dar o que você quer. E a denúncia que nós conversamos na semana passada foi de pessoas assim, frustradas, crentes, não vou dizer que não seja crente, confessa que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que se confessarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, seremos salvos. Mas acontece que a vida não vai, não anda, não caminha, você não chega onde você precisa, e você sabe que a sua vida está patinando. E às vezes em oração, pedindo a Deus para abençoar, mas porque você pede a Deus para abençoar o que você quer. Foi disso que nós falamos na semana passada, mas agora nós seguimos no mesma, é a sequência do texto. Ainda estamos falando de pessoas autossuficientes, pessoas que acham que resolvem a própria vida. Não é isso que está dizendo aqui? Pensa só, depois de tudo isso que nós falamos na semana passada, que foi o que eu acabei de repetir bem resumidamente agora, ele chega para as pessoas e diz assim, vem cá você. É isso que ele está dizendo aqui, atende aí agora, tipo assim, vem cá mais perto aqui, escuta bem. Vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Ele está falando de como pensa uma pessoa autossuficiente. Não, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou lá, eu tenho capacidade, eu me preparei para isso. Às vezes pegando uns conselhos com esses coachings aí, né? Hoje em dia está virando piada já, né? Não, tudo que você precisa está dentro de você, existe um grande potencial, e você precisa acreditar no seu potencial, e não sei o quê. Põe uma pilha no sujeito, o sujeito acha que ele é até Deus. Vai lá! Eu lembro da Sheila contando, não sei quem, se todos conhecem aqui, alguns não conhecem a Sheila, mas a Sheila contando, tempos atrás, ela aqui no projeto social, que a gente tinha com as crianças, e aí ela falando com uma criança lá, estava uma brincadeira, uma disputa, falando assim, vai lá, responde, era responder perguntas. Aí ela disse assim, era para uma criança lá responder. Aí está todo mundo lá esperando, fulano, vai, responde, ela está lá, vai, chuta, né? Tipo, responde uma coisa, e ele está lá assim, empilhado, aí ele saiu correndo e deu um chutão na parede, pá.
É isso, é esse povo que te põe assim, sabe, na pilha para você. Você vai conseguir o quê, irmão? Vai conseguir o quê? São essas pessoas que estão aqui, a palavra está dizendo assim, você que diz que vai conseguir tudo, vai resolver tudo, vai ir lá, vai fazer, vai acontecer, porque você tem a força, né? Tem o poder. E aí, a palavra que é traduzida aqui por passaremos um ano, essa palavra passaremos aqui, lá no grego o significado dela na verdade é o seguinte, porque a gente faz uma versão, né, para o português para a gente conseguir compreender, né? Mas a palavra lá, o significado mais direto dela é o seguinte: produzir alguma coisa, você vai lá, a ideia é o seguinte, nós vamos lá e vamos produzir, vamos fazer acontecer. E depois que a gente produzir, a gente vai vender e ainda vai ter lucro. É a ideia do autossuficiente. Eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou e agora vai. Entendeu? E aí, o apóstolo chama a pessoa à razão para uma conclusão bem infantil, bem simples. Ele diz assim, aqui, vocês não sabem o que vai vir amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Tem coisa mais simples do que isso, de entender? Que você simplesmente não sabe. E aqui não é só um saber. Você não tem condição. A palavra lá no grego é assim. Não é só que você não sabe. Não é possível para você saber. É impossível ter esse conhecimento. Não é que você não sabe, mas alguém sabe. É impossível ter esse conhecimento. Você não parou para pensar isso? Nós não temos o poder de saber como as coisas serão no futuro. E aí nós passamos aqui para os versos, aí tem o 14, né? Aqui, segunda parte, que tem a pergunta, que é a vossa vida? Que é a vossa vida? Ele diz, você não pode, cara, você não entende, você não é capaz de saber que é a vossa vida. O que é essa vida que você está achando aí? O que é esse poder, essa coisa toda que você está achando a respeito de você mesmo? Que é a vossa vida? Uma pergunta bem forte, não é? Profunda. O Gonzaguinha também fez essa pergunta. E fez com maestria, com poesia. Mas ele não tem a resposta. Mas a palavra de Deus tem. Ela está perguntando, mas ela também responde. Que é a vossa vida? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Você não tem o governo, você não tem o controle da vida, você não tem o controle do amanhã, você não quer dizer que porque você está fazendo tudo desse jeito que você considera certo e bom, que o resultado será o que você acha, porque nós, irmãos, não temos o poder, nós não controlamos o futuro. Desde o jardim do Éden que o ser humano anda tentando a mesma coisa, ser Deus, ser como Deus. Nós não somos autônomos, nós não temos o controle. Aí você perguntaria, né, mas será que se eu não tenho controle, se eu não posso controlar a vida? Ô pastor, você não é coach, né? Você não está colocando a gente para cima, empoderado, né? Mas também está jogando a gente para baixo, quer dizer que eu não posso nada, como é que vai ficar a minha vida, né? É uma brisa sem sentido. A vida não tem sentido? Não falei isso, que a vida não tem sentido. Falei que você não tem um controle. Ah, mas então é bobagem planejar? Eu não devo planejar, é só aceitar mesmo, aceitar as coisas, né, como elas são. Não foi isso que eu falei. O que o verso 16 diz para nós, olha o verso 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Jactância é arrogância. É você falar com arrogância sobre aquilo que você não tem controle. Não, eu vou fazer e acontecer, e vai dar, porque tem que dar, porque eu vou fazer, porque eu me garanto. Ele falou, essa
arrogância, ela não só é errada, irmão, ela é maligna. Olha a procedência desse tipo de atitude. Ela é maligna, porque quem é que declarou primeiro sua autonomia? Quem é que primeiro declarou sua independência de Deus? O maligno, Satanás, o tentador. Aquele que tentou os nossos primeiros pais e eles caíram no mesmo golpe que Satanás armou para si. Satanás armou para si mesmo e caiu. Ele acreditou em si mesmo, ele se empoderou, de que ele podia ser como o Altíssimo. E caiu. E ele tentou o homem com a mesma questão, e o homem também caiu. Esse é o problema, irmão, do qual nós precisamos sair dele. Nós precisamos sair dessa mentalidade, porque essa mentalidade orgulhosa é maligna. A pergunta que eu tinha feito antes assim, então não posso planejar? Nós podemos, irmãos, planejar e devemos, nós precisamos aprender a planejar conforme e não contrariamente a Deus. Fazer planos conforme Deus e não contrários a Deus. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente pensar mais um pouco, explicar para você. Veja bem, Adão e Eva, vamos voltar no Adão e na Eva de novo, lá no jardim. Adão e Eva, eles não estavam satisfeitos, Estavam no jardim, não estavam satisfeitos, porque tomaram uma atitude para mudar as coisas, certo? Eles não estavam satisfeitos. O problema é que foi a insatisfação deles. Eles não estavam satisfeitos. O problema foi não estar satisfeitos. Qual que foi a insatisfação deles? Eles queriam conhecer o bem e o mal como o Senhor. Esse era o problema? Não era. Você acredita que não era esse o problema? Não era. Irmão, a insatisfação é uma bênção. Depende de como você entender. Hoje eu dei uma aula de manhã sobre contentamento, que nós precisamos viver contentes. Contentamento significa quando você é satisfeito com aquilo que você tem. E agora eu estou falando que a insatisfação é uma bênção. Peraí, contradição? Estou me contradizendo? Não. Gente, a insatisfação, o incômodo, ele é importante, porque ele leva você, às vezes, até de um lugar bom para um lugar melhor. O jardim era um lugar bom, mas o jardim, irmãos, você conhece a Bíblia? Porque a Bíblia dá a história da humanidade toda, do passado e o futuro também está lá. Aquilo que nós ainda vamos viver está lá. Como é que começa a história da humanidade? Num jardim, não é? Como é que termina a história da humanidade? O final é um jardim, voltando todo mundo para o jardim? Largados e pelados no jardim, de novo, outra vez. É isso? Como é que termina, irmão? O que desce do céu? Uma cidade. Irmãos, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, Ele não disse, ide, deitai nas redes, bebei água de coco e fique aí sem fazer nada. Foi essa a ordem de Deus para o homem? Não. Ele colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Ou seja, produza, transforme, descubra, faça, modifique. Deus colocou o potencial no homem para ele realizar grandes coisas. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Temos capacidade de transformar, não de criar. Não somos deuses, mas temos condição. E o desejo de Deus era que o homem, em algum momento, na caminhada com Deus, no desenvolvimento do relacionamento com Deus, de uma forma santa, de uma forma perfeita, no momento certo e da maneira certa, tivesse o conhecimento, sim, do bem e do mal. Mas Deus não queria que eles conhecessem o bem e o mal, praticando o mal, desobedecendo a Deus. Esse foi o problema. Então o problema, irmão, não é você estar incomodado com a sua vida atual. Você pode ter contentamento e ainda assim querer algo diferente para você. Não quer dizer que você é descontente porque você quer outra coisa, que você considera que é melhor. Isso não é falta de contentamento. Falta de contentamento é quando você não tem paz no presente, porque você só vive
à base daquela ideia de futuro, que se eu tiver isso ou aquilo eu serei feliz. Essa ideia de que eu serei feliz no futuro, não agora, é idólatra. Você lembra da Raquel? Raquel, mulher de Jacó, na Bíblia, lembra? Lembra da história dela? Lembra que ela não podia ter filhos? Vocês lembram disso? E um dia ela chega para o marido dela e diz o que para o marido dela? Dá-me filhos, senão morrerei. E ele fala, estou eu por acaso no lugar de Deus, que não te dá filhos? O que a Raquel estava falando? Eu não sou feliz e eu não posso ser feliz no presente, eu só serei feliz o dia que eu tiver um filho, e é você que não me dá filho. Olha o que é uma cabeça bagunçada. Será que não tem crente vivendo assim hoje, não? Será que não, talvez você não está infeliz, porque você não se contenta com o que você tem, mas você idealiza que se no futuro você tiver aquele relacionamento, aquela casa, aquele casamento, aquele filho, aquele isso, aquilo outro, aí você será feliz. Irmão, isso é idolatria. Não deu certo para Raquel, viu? Pode ler a história lá. O que aconteceu com ela? Teve um filho. Como é que chamava o filho dela? José. Conviveu com José? Só até a adolescência. Depois os irmãos venderam José os irmãos, né, para o pai de pai, venderam o José acabou parando lá no Egito. Não deu certo a idolatria para ela. Ela teve um segundo filho. Lembra do segundo filho dela? Como é que chamava o segundo filho da Raquel? Isso foi o pai, Benjamim, foi o nome que o pai deu. Mas sabe qual o nome que ela deu para ele? Benoni. Porque ela morreu de parto. E antes de morrer, no parto, ela disse, Benoni, filho da minha angústia, filho da minha tristeza. O pai disse, não, filho da minha mão direita. Ela morreu na idolatria dela. E aquilo que ela disse, pensa como é pesado isso. Aquilo que ela disse, dá-me filho, senão morrerei. Ela morreu de quê, irmão? Morreu de filho, morreu de parto. Cuidado com a idolatria. Cuidado com, no futuro serei feliz. Vamos aprender a viver em contentamento hoje. Agora, irmão, olha só, não significa que você não possa ter desejo de algo melhor no futuro e planejar. O problema é que nós precisamos aprender, irmãos, a planejar conforme e não contrariamente a Deus. Lembra que eu falei do Adão e da Eva? Eles planejaram, não foi o problema, eles quiseram alguma coisa, não era problema. Poderiam ter conversado com Deus sobre isso, não seria problema. Mas eles tomaram um caminho. Amanhã pegaremos aquele fruto, comeremos, conheceremos o bem e o mal, nos daremos bem. Que é a vossa vida. Você acha que você está no controle assim? E vai fazer dar certo? Irmãos, nós precisamos saber alguma coisa sobre a vontade de Deus. Como é que funciona a vontade de Deus? Aqui no verso 15 diz assim: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Irmãos, a vontade de Deus, o que é esse se o Senhor quiser? A palavra lá é telo, quer dizer, o significado dessa palavra lá no grego é o seguinte: querer, ter em mente, pretender, estar resolvido ou determinado, propor-se, desejar, ter vontade, gostar de fazer algo, gostar muito de fazer, ter prazer em, ter satisfação. Então, se o Senhor quiser, irmão, não é se o Senhor deixar, é se esse for o plano de Deus. Se o Senhor quiser, se estiver no plano de Deus. Porque tem gente que acha que pode ter uma relação com Deus igual filho mal criado, filho pirracento. Ah, me dá, não pai, deixa, não, deixa. Acha que se ele for muito murrinhento mesmo e pedir muito, ele vai conseguir. A Bíblia diz que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Não é. Deus, o problema, a criança pirracenta é porque ela não tem um raciocínio desenvolvido, ela não tem maturidade para entender por que o pai diz não para ela. Ela acha que o pai diz não só porque o pai tem o poder de dizer sim e de dizer não. Se o pai disser sim, vai fazer. Se o pai disser... E às vezes o pai está dizendo sim ou não,
por um motivo muito mais complexo do que o poder de dizer sim ou não. Aqui então, o que o autor está dizendo é que, se for o plano de Deus para você, então Deus fará. Você deveria dizer: se Deus tiver esse plano para a minha vida, então isso realmente vai se concretizar. Por quê? Porque o que Deus quer é exatamente aquilo que Ele faz. Ele age conforme o conselho da sua vontade. Então nós temos que entender que não é uma concordância. Deus não assiste as coisas acontecer, dando autorizações para alguém fazer alguma coisa. Deus é ativo, Ele age, Ele dirige. E você aí, tentando dirigir sua vida, achando que é do seu jeito que tinha que ser, reclamando da vida, querendo que as coisas fossem de outra forma, porque você tem uma ideia melhor do que Deus. O que é a vossa vida? Quem é você para fazer isso? Você não entende quem é Deus? Irmãos, a vontade de Deus é o mesmo que o agir de Deus. Ele não apenas aprova, Ele faz acontecer. Ele faz acontecer. Nós precisamos parar de pedir a Deus para abençoar a nossa vontade e começar a descobrir qual é a vontade abençoada de Deus para nós. Ao invés de ficar, irmãos, quantas vezes eu fiz isso na minha vida? Fiquei aí pedindo a Deus que abençoasse algumas coisas que eu achava que eram boas para a minha vida. Tudo besteira. Agora, aos 47 anos, eu olho para as minhas ideias de 20, de 24, de 28, de 30, e falo: quanto tempo perdido, correndo atrás do vento, e achando que eu estava fazendo certo, e sofrendo, e com o mundo nas minhas costas, e pedindo a Deus, e achando, e olha, irmão, sendo crente, e na igreja, ou lendo a Bíblia, mas irmãos, não entendendo, não colocando na prática da minha vida o que realmente essa palavra revela. A Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Às vezes a gente conhece a letra, é tão difícil colocar na prática. É essa questão de Tiago, a prática. Olha quantas vezes ele trabalha essa questão da prática da vida. O que você realmente faz, a prática. Então, irmãos, nós precisamos procurar, ao invés de ficar assim, pedindo a Deus para abençoar o que a gente quer, saber o que Deus quer. Vou fazer aqui um momento doutrinário para você, tá bom? Vou ler aqui um trecho sobre a doutrina da providência divina. Já ouviu falar nessa doutrina? Providência divina? Segura um pouquinho aí que eu vou ler mesmo para você. Olha só, o que é providência divina? Vai te abençoar, presta atenção. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Isso foi tirado lá da Confissão de Fé de Westminster, que nós adotamos na igreja. Cremos dessa forma, a palavra de Deus nos revela isso. Então, olha só, a posição bíblica é de que Deus está sustentando o universo continuamente e controlando o mais diminuto evento dentro dele. Em outras palavras, esse universo e sua integridade está sendo governado por uma mente pessoal, em vez de por leis e poderes impessoais. Entende que Deus é uma pessoa, e Ele tem vontade, e Ele, todo-poderoso, governa todas as coisas, não tem nada que esteja fora da ação de Deus? Eu estou falando isso, irmão, por causa dessa coisa de querer controlar a vida, eu quero mostrar para você quem é que tem o poder da vida, quem é que realmente tem o controle. Então Deus tem, nessa providência de Deus, nesse agir de Deus, tem 3 características aqui muito legais da gente saber sobre como que Deus age. A primeira é chamar de preservação, que é essa obra contínua de Deus, através da qual Ele mantém tudo que Ele criou. Então todas as coisas existem porque Deus quer,
Porque eu não existo porque eu quero, nem nada existe por conta própria. Todas as coisas que existem, existem porque foram criadas por Deus. E elas são mantidas na existência porque Deus quer. Então, primeiro, Deus governa toda, a providência diz que Deus é quem provê a existência das coisas. As coisas existem porque Ele age. A segunda, fala da concorrência de Deus. Concorrência não de ser contra, mas de correr com. Concorrência, correr com. É que Deus, Ele atua em todas as coisas, usando as leis que Ele mesmo determinou e até muitas vezes superando essas leis. Veja que a lei da gravidade Jesus superou andando sobre as águas. Ok? Mas Deus geralmente usa as próprias leis que Ele criou e, se preciso for, Ele altera, para que as coisas vão acontecer como Ele quer. É do jeito que Ele quer. Não interessa se tem tempestade. Eu ando sobre as águas e chego lá no barco, mando o vento calar a boca e a gente vai. Ok? Deus é assim. Ele governa, Ele interfere. E aí, nesse governo, aí já passando para o governo de Deus, é que Ele age para que todas as coisas cheguem ao seu propósito. Irmão, se você acredita no livro do Apocalipse, que é verdade, então você tem que acreditar que Deus conduz as coisas para um propósito, porque Ele disse que vai ser assim e vai. Então Deus está no controle. Quando a gente fala, Deus está no controle, você tem que entender a profundidade disso. Ele realmente está controlando todas as coisas. É disso aqui que Paulo falou para os atenienses lá. Nele nós vivemos e nos movemos e existimos. Eu pergunto para você, saber todas essas coisas traz esperança para o seu coração ou traz desânimo? Porque tem pessoas que ficam desanimadas. Elas ouvem isso e falam, então não adianta nada, Deus aqui está controlando tudo mesmo, vai ser do jeito que Deus quiser, e aí, tal. Algumas pessoas assim falam, então nem é possível, não é assim não. Esquece a Bíblia, vamos pensar assim, eu acho que Deus não faria isso. Eu acho que Deus, aí já começa doutrinas do eu acho que Deus. Irmão, deixa eu te falar, sabe por que isso deve trazer esperança para o seu coração? Você sabe qual que é o problema? O problema do ser humano não é duvidar do poder de Deus. Dificilmente alguém duvida do poder de Deus. Até o ateu, né? Como já ouvi alguém dizer. Todo mundo é ateu lá naquele avião, né? Mas se ele embicar para baixo, ai meu Deus, né? Porque quem tem poder de segurar isso agora? Ai meu Deus. As pessoas não duvidam do poder de Deus. Mas você sabe do que as pessoas duvidam? Sabe do que talvez você está duvidando? Sabe por que você talvez está sofrendo tanto, sentindo a vida tão pesada em cima de você? E você é crente, sabe por quê? Porque você duvida do GED. Você duvida que você é filho amado. Você duvida do amor de Deus. Esse aqui é o ponto. Do poder de Deus você não duvida. O diabo não duvida. O diabo crê e treme de Deus. O nosso ponto, irmãos, não é duvidar do poder de Deus. Será que Deus pode curar? Será que Deus pode fazer? Será que Deus pode agir? Será que Deus vai agir para o meu bem? Será que isso realmente, como é que vai ser? Vamos orar para mover a mão de Deus. Irmão, vamos orar, porque Deus mandou orar. Mas irmão, deixa eu te falar, o nosso problema é não conhecer e não confiar em Deus, no amor de Deus. Não confiar no amor de Deus. A sua dúvida é essa, irmão? Tem ninguém aqui que duvida de Deus? Não tem. Eu não tenho medo de errar, de falar assim, que não tem ninguém aqui dentro que está aqui, que tem dúvida quanto a Deus. Mas eu creio que muito provavelmente tenha pessoas aqui que não tem plena confiança no amor de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que coisas, irmãos? Aquilo que você de fato precisa. É isso que é a promessa de Deus. E Deus sabe muito bem aquilo de que você precisa. Mas você tem outra ideia, não é?
Você acha que precisa de outra coisa, e às vezes fica com raiva de Deus, porque Deus não dá aquilo que você gostaria. A raiva que Adão e Eva de repente tiveram, e pelo menos por um momento, para dizer, por que Deus não deixa a gente pegar? Se é tão bonito, se dá tanta água na boca, se a gente tem vontade de obter esse conhecimento, Deus está sendo mal conosco. Deus não me dá o que eu quero, e quer saber? Eu posso, é só esticar a mão, eu consigo, eu vou lá e vou fazer. Assim as pessoas estão construindo relacionamentos. Deus tem um caminho para o seu relacionamento, e aí você vai lá e faz do seu jeito. Dá o quê? Errado. E a cegueira é repetir os mesmos erros. Os mesmos. Não deu certo. Faz de outro jeito para conseguir a mesma coisa. E faz. As intenções, eu não duvido da intenção de ninguém, irmão. Eu não acho que ninguém sai de casa para destruir, estragar a vida, não. Eu acho que as pessoas fazem tudo que fazem para tentar melhorar a vida. Só que só existe um caminho, chamado Jesus Cristo. Fora dele, você não vai conseguir. Abrindo mão do que ele diz para você, não vai dar. E você só não entrega a sua vida a ele, porque você duvida do amor dele. Esse versículo aqui, 32, é do capítulo 8. Lá no capítulo 8, é o texto em que Paulo diz assim, que pode haver tribulação, pode haver angústia, pode haver perseguição, pode haver fome, pode haver nudez, pode haver perigo, pode haver espada. Só não pode haver um filho de Deus ser abandonado por Deus. Isso é que não pode haver. E Tiago diz, pode haver tribulação, pode haver dificuldade. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Por amor a Ele somos entregues à morte todos os dias. Mas nada poderá nos separar do amor de Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Para de duvidar do amor de Deus. Aí você lê o Salmo 139, e o Salmo 139 diz assim, que quando você estava sendo formado lá no ventre da sua mãe, você estava sendo formado por Deus, como que nas profundezas da terra, né? Todo poético o Salmo, né? Salmo é poesia. E lá, quando você ainda nem tinha acabado de ser formado, todos os seus dias, cada um deles, foi escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Aí você diz assim, não, vamos pensar melhor sobre isso aqui, porque não é bem assim. Você sabe por quê? Porque você acha que você tem um controle da sua vida. Você que faz o seu dia. E Deus está dizendo, eu que faço o seu dia. E eu faço o seu dia com base no amor que eu tenho por você. Eu sou aquele que tem iniciativa sobre a sua vida, cuido de você. Você devia confiar no meu amor. Porque nos momentos de dúvida em que você não sabe o que fazer, porque nos momentos em que você acha que as coisas estão indo de mal a pior, você precisa se lembrar que existe um Deus que te ama e que tem o controle. Ele não tem apenas dó, pena de você, Ele age sobre a sua vida, e até as dificuldades Ele coloca com carinho sobre você, porque Ele sabe que você dá conta. Não veio sobre vós tentação que não seja de natureza humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. De modo que Deus traz sim provação sobre a sua vida, traz sim dificuldade sobre a tua vida. Vai haver dia difícil na sua vida, mas nunca maior do que o Deus que acompanha você. Pode ser sim, e provavelmente, irmão, se Jesus não voltar antes, você vai morrer. Oh meu Deus, fui na igreja para ouvir uma coisa boa, o pastor falou que eu vou morrer. Vai morrer, irmão. Como o apóstolo Paulo morreu, todos os que creram no Senhor no passado morreram, mas morreram exultando, esperando pelo encontro com o Senhor. Porque no encontro com o Senhor, diz o capítulo 7, também o 21 de Apocalipse, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É por isso que o presbítero Enéas ficava brincando com a gente aqui. A gente não gostava da brincadeira dele, porque a gente queria que ele vivesse, a gente queria morrer antes dele, né?
Era verdade, a gente gostava demais do irmão Enéas. Mas ele ficava brincando aqui, não, irmãos, porque fazendo a radioterapia, né? Tem também a quimioterapia, e se não der certo, a gente vai para a cremoterapia, que aquela lá mata tudo, irmão. Se tiver câncer lá, a cremoterapia acaba com tudo. A gente ficava assim, por que ele fica fazendo brincadeira com coisa séria? Porque, irmãos, ele estava exultando com o dia do encontro com o Senhor, como qualquer um de nós aqui que crê em Jesus deve exultar. E falar, sabe, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu estou esperando é a coroa da vitória. Essa terra aqui, eu posso ser a pessoa mais bem sucedida aqui, não é de comparar com o futuro. A Bíblia diz que os sofrimentos do tempo presente não são de se comparar com as alegrias que nos aguardam. Então, irmãos, é assim que a gente deve viver. Nós precisamos aprender a planejar conforme e não contrariamente a Deus, porque assim, irmãos, verso 16, nós viveremos. Se Deus quiser, se for o propósito de Deus, nós viveremos todo o propósito de Deus para a nossa vida. Viveremos, porque Deus é agente ativo, Ele não é passivo, Ele não está esperando, porque até quando nós somos infiéis, Ele é fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Nós somos salvos pelo poder e graça de Deus, Deus está agindo, e quantas vezes eu e você pensamos até em desistir de Deus, e não conseguimos, porque foi Ele quem não desistiu de nós. Se você está aqui, é obra de Deus, não é sua, é graça de Deus, não é sua, é mérito de Deus e de Jesus Cristo em especial e não seu. Então vamos viver esse evangelho. Viveremos. Acredite que a sua vida é um dom que cessará quando a vontade de Deus a seu respeito nessa existência se completar. Você vai viver, irmão, até o dia que você morrer e pronto. E ninguém morre na véspera. É ditado popular, mas é bíblico. Porque todos os seus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia. Você não vai morrer na véspera, vai morrer no dia. Às vezes vai, enfim, pode estragar bastante esses dias aí por causa do pecado, porque o pecado acaba com você e comigo. E aí a gente deixa de viver a plenitude da graça de Deus na nossa vida, a alegria. E é onde a Bíblia vai falar que tem uns que vão ser salvos como que pelo fogo. Não vai fazer nada que presta da vida. Ainda vai ser salvo como que pelo fogo, pela graça de Deus. Mas, irmão, que bom se você puder viver melhor, hein, na presença de Deus. Esse é o alvo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Graças a Deus pelo Espírito Santo que nos incomoda e que nos leva a desejar uma vida de santidade. Então nós viveremos, irmãos, e nós faremos isto ou aquilo, sim. O Senhor colocou você aqui na terra para realizar grandes coisas, para fazer algo que Deus faz. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não somos deuses, mas somos imagem e semelhança de Deus. Podemos fazer grandes coisas. A nossa história começa no jardim, mas ela termina numa cidade, como eu disse. Apocalipse 21 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também uma cidade santa, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmão, quando Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, Ele é mesmo. O princípio e o fim. Ele tem um controle, Ele reina. Não fique de bobeira falando: vou fazer e acontecer. Procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, e então faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Compreende a dimensão e o alcance desse plano de Deus? Muito além do que essa vida sua agora aqui, vai muito além. O plano que Deus tem para todos nós, irmãos, dá lá na eternidade, é muito maior.
do que suas realizações no momento. Então, para nós orarmos, que conclusão que nós podemos chegar? O que nós vamos fazer, né, irmãos, com essa palavra que nós recebemos? Verso 17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você pode planejar? Pode e deve planejar conforme Deus. Como é que você sabe qual é a vontade de Deus? As pessoas ficam doidas para saber. Como é que faz para saber a vontade de Deus? Se eu for muitas vezes ao monte, eu aumento as minhas chances de saber a vontade de Deus? Até talvez, irmão. Sabe por quê? Porque você ora mais, né? Quem sabe você fica mais sensível à vontade de Deus. Mas não é assim, porque você orou muito, que Deus responde. Eu recomendo que ore muito. Mas sabe o que acontece? Às vezes Deus está revelando para você e você não vê. Porque Ele deu dons e talentos para você. Aptidões, vontade. Às vezes você é incomodado com alguma coisa. É Deus agindo. Olha para a parábola dos talentos. Para um Ele deu 1, para outro Ele deu 3, para outro Ele deu 5. O que Ele deu 5, negociou com as 5. Trouxe 10, Ele falou: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que recebeu 3, negociou com os 3, ganhou outros 3, trouxe, agora tem 6, Senhor. Ele falou: muito bem, servo bom e fiel, fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que tinha 1 falou: ah, Senhor, eu fiquei com medo, não sabia o que ia dar, aí guardei, enterrei, está aqui o seu dom, o seu talento. Falou: servo mau e negligente, por que você não pôs ao menos no banco esse dinheiro, para poder pegar ao menos juros? Toma esse 1 dele aí, dá porque tem 5, porque tem 10. Irmão, o que Deus tem te dado para fazer é para você fazer. O dom que Ele deu para você é para você usar. Não é só na igreja não. Tem gente que acha que é só igreja. Irmão, nós estamos transformando o mundo. A Bíblia diz: aquilo que te chegar à mão para fazer, faz conforme a sua força. Se é professor, seja o melhor professor. Se é vendedor, seja o melhor vendedor. Se é estudante, estude bem. Seja o melhor aluno. Seja o primeiro da turma. Não para aparecer, mas porque você tem que fazer aquilo que você é capaz de fazer. Eu vou viajar agora ali, vou lá fazendo um mestrado, irmãos, lá, aconselhamento bíblico. Por que eu estou fazendo? Vou ganhar uma promoção? Não. Porque eu tenho que fazer o melhor, irmão. Eu preciso melhorar. Eu não posso parar. Eu tenho que correr atrás. Deus ainda tem me dado força. Ainda tem me dado alguma capacidade intelectual. Alguma coisa eu posso melhorar. Eu tenho obrigação de melhorar. Você tem obrigação. Vocês cantam muito bem. Tem que melhorar. Não como uma coisa desesperada que tem que fazer e acontecer, mas para a glória de Deus. É importante que vocês usem o dom que Deus tem dado a vocês. Importante porque eu sei que vocês têm usado de forma bíblica, vocês dão prioridade para a igreja de vocês, vocês servem na igreja local, que é princípio da palavra de Deus. Não estão aí querendo fazer sucesso, gospel. Estão querendo louvar e glorificar o nome do Senhor. Isso que nós temos que fazer, irmão. Qual que é a sua capacidade? O que Deus tem dado a você para fazer? Use aquilo que Deus te deu. Não fica, se você tem 1, olhando para aquele que recebeu 5, falando: ah, eu não recebi 5, também vou jogar esse fora, não vou fazer. Você é filho, Deus acha você maravilhoso. Todos os filhos são maravilhosos. Sabe, quando você tem filho, você sabe o que é isso. Todos os nossos filhos a gente ama. A gente sabe os defeitos deles também. Mas não é para isso que a gente olha. A gente olha querendo o bem deles, sabe? Deus olha para você e diz: você é meu filho amado. Você entende isso? Que Ele só quer que você seja feliz, mas não igual o mundo está falando. Vai ser feliz de forma hedonista. Falar: eu quero que você seja feliz realizando a minha vontade. Eu acho que você já entendeu, não é? Eu acho que nós podemos orar. Eu queria convidar as irmãs para vir aqui também para cantar. E enquanto você fecha os seus olhos e medita na canção que você vai ouvir, nós nos preparamos para fazer a oração final e colocar essas questões diante do Senhor. Fica em espírito de oração. Nós estamos quase chegando ao final.
Só uma, não? Número 2? Ah, tá. Cada dia mais me rendo a ti, ofereço o melhor de mim em teu altar para teu louvor de todo o coração. Te adorarei, Santo, tu és santo. Pelo que tu és, te adorarei, contemplando a tua santidade, eu me prostrarei. Digno és, Senhor, digno de louvor, toda a terra está cheia de tua glória. O que eu mais quero é viver em tua presença, Senhor. Sou teu servo, tu és meu dono, teu é tudo que sou. Minha vida em teu altar, meu maior prazer é te amar. Jesus, te amo, meu Senhor. Eu te amo. Pelo que tu és, te adorarei, contemplando a tua santidade, eu me prostrarei. Digno é o Senhor, digno de louvor, toda a terra está cheia de tua glória. O que eu mais quero é viver em tua presença, Senhor. Sou teu servo, tu és meu dono, teu é tudo que sou. Minha vida em teu altar, meu maior prazer é te amar. Jesus, te amo, meu Senhor. O que eu mais quero é viver em tua presença, Senhor. Em tua presença, teu servo, tu és meu dono, teu é tudo que sou. Minha vida em teu altar, meu maior prazer é te amar. Jesus, te amo. Jesus, te amo. Jesus, te amo, meu Senhor. Como Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Eu quero orar com você agora que quer colocar isso diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero que esse peso saia de cima de mim, eu quero me entregar à tua vontade. Senhor, me perdoa por duvidar do teu amor, me ajuda a ter essa fé no Senhor. Eu quero te desafiar a vir aqui na frente para a gente orar junto. Te convido a vir aqui agora para dizer: Senhor, eu acredito na bondade do Senhor, acredito na tua vontade, eu acredito no que o Senhor faz, eu acredito no teu amor, e eu vou expressar essa minha confiança no Senhor. Eu quero dizer para o Senhor assim, que eu quero
quero a tua vontade para a minha vida. Pode ser diferente do que eu pensei, mas com certeza vai ser melhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer o melhor na minha vida, conforme o Senhor sabe que é bom, não igual eu achei. Se for como eu pensei, amém. Se não for, eu vou confiar. Faz a sua oração agora. Senhor nosso Deus, nós somos agradecidos ao Senhor. Agradecidos por nos declarar, ó Deus, quem nós somos. Somos dependentes, não somos independentes. Mas isso não é ruim, o Senhor tem a nós como dependentes, porque nós somos teus filhos, filhos amados do Senhor. Senhor, então aqui estamos nós, dizendo que o Senhor tem razão. Nós acreditamos que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Nós acreditamos que o Senhor está no controle. Não temos problema do Senhor controlar a nossa vida. Pedimos perdão, Senhor Deus, por pecar, às vezes até fugindo da Tua vontade. Não queremos isso para nós, Senhor. Queremos, Senhor Deus, nos render ao Senhor. Dizemos, Senhor, perdoa o pecado no nosso coração. Nós declaramos em nome de Jesus que a vontade do Senhor pode ser muito diferente até do que a gente pensou, mas certamente é boa, perfeita e agradável a Ti. Então é o melhor para nós. Nós acreditamos na Tua bondade, nós acreditamos no Teu amor, nós acreditamos que o Senhor já deu tudo o que há de mais precioso, de forma que nós não temos como duvidar do amor do Senhor por nós. Senhor Jesus, perdoa as inquietações do nosso coração. Queremos deixar as nossas inquietações aqui diante do Senhor. Deixamos diante do Senhor, dizemos, Senhor, eu quero sair daqui tranquilo, em paz, na expectativa, na esperança de que o Senhor vai cumprir o Teu propósito nas nossas vidas. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Ó Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém.